Fala galera, é isso aí, tudo bom com vocês? Então essa é a nossa segunda aula, tá? A gente na primeira aula falou um pouco das medidas de tendência central, tá? Elas falavam para você o grau de concentração dos seus dados, tá? A gente viu exemplos aí, mediana, moda, medidas separatrizes, tá? A gente falou um pouco de assimetria, tá? Falou do diagrama de box plot. E agora a gente vai estar entrando nas medidas de dispersão, tá? Então a gente entendeu um pouco como é que os dados estão se comportando em relação à concentração e agora a gente vai entender um pouco da variabilidade, tá? Então a gente vai ver se o nosso conjunto é homogêneo, se ele é heterogêneo, ou seja, se os meus valores são parecidos entre si ou diferentes, tá? Então, vamos lá. Medidas de dispersão. Então, como eu já falei, já sabemos como os dados estão concentrados. Agora vamos entender o grau de dispersão dos dados, tá? Exemplos das medidas de dispersão: amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A gente vai estar falando aqui de população e amostra, tá? Então vamos lá, galera. A gente já sabe como é que os dados estão concentrados, né? Agora a gente vai entender a respeito da variabilidade dos dados, ou seja, o grau de dispersão dos dados, tá? E exemplos de medidas de dispersão: amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, tá? A gente vai estar falando em seguida aí de cada um deles, tanto para a população quanto para a amostra, tá? A gente vai entender notação também, que notação é importante, tá? Não deixe de lado essa parte, tá? Porque você entendendo um pouco a notação, você consegue entrar no linguajar da estatística, tá? E as coisas começam a ficar mais claras para você. Você vai detalhando nas questões, fazendo de forma sistemática e vai ficando legal. Aí aqui, amplitude populacional. A gente já até falou um pouco de amplitude, né? Mas a gente vai falar melhor nessa aula aqui, ó. É a diferença entre maior e o menor valor da população. É o máximo menos o mínimo do meu conjunto de dados, só que como eu estou trabalhando da população, tá? Variância populacional. Sigma ao quadrado vai ser o quê? Somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre não. Esse aqui são as minhas observações, tá? O xi. Então, ó, variância populacional. A gente denota por sigma ao quadrado, tá? Vai ser o quê? Somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre não. Sendo que x barra é somatório de xi sobre n, tá? Então, é só somar, é a média simples, né? Média aritmética simples. Soma as observações e divide pela quantidade de observações do meu conjunto, tá? E aqui é importante, a gente vai dividir por enão, que é o tamanho da população, tá? Então o tamanho da população a gente vai denotar por enão, e quando for amostral a gente vai chamar de eninho, tá? Quando for o nzinho, a gente vai chamar de eninho. Aqui, forma alternativa para calcular a variância populacional. A gente usa E de x ao quadrado menos E de x ao quadrado, onde E de x2 é o segundo momento ordinário, tá? E o E de x é o primeiro momento ordinário. Segundo momento ordinário é somatório de xi ao quadrado sobre não, primeiro momento ordinário, somatório de xi sobre não, ok? Desvio padrão populacional. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, tá? Então, a gente vai denotar por sigma. Se variância a gente chama de sigma ao quadrado, tirar aqui a raiz quadrada vai ficar sigma, certo? Então, sigma, raiz quadrada da variância, tá? Coeficiente de variação populacional é sigma sobre mi, tá? O importante saber, nada mais aqui do que o coeficiente de variação, nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média, tá? No caso aqui é população, então o desvio padrão populacional dividido pela média populacional. O CV, ele não possui unidade de medida, tá? Então é importante isso, tá? Porque pode cair em concurso, por exemplo, qual a medida de dispersão que não possui unidade de medida? Aí você vai responder o quê?
coeficiente de variação, tá? Ele é adimensional, tá? A gente chama assim. Em geral, a gente considera um coeficiente de variação menor que 25% os dados homogêneos, tá? Então, se a gente tiver um coeficiente de variação menor do que 25%, a gente fala que os dados são homogêneos, ou seja, eles são parecidos entre si, tá? Eles não vão destoar muito um dos outros, tá? Então, as medidas de variabilidade a gente vai usar para isso. Vamos agora falar da amostra, tá? A gente falou da população, agora a gente vai falar da amostra. As fórmulas são muito parecidas, tá? A gente vai denotar de forma diferente para poder diferenciar, tá? Para o nosso cérebro entender melhor. Amplitude amostral também vai ser o maior valor e o menor valor, só que agora é da amostra em vez de ser da população, tá? A amostra é um subconjunto da população. Você pode entender da seguinte forma: a população é todo mundo que você tem interesse e a amostra é um subconjunto da população, tá? Você pega uma parte da população, ok? Então, por exemplo, se eu tenho lá uma população vamos chamar a população uma turma de alunos, tá? Se eu pegar alguns alunos dessa turma, eu vou estar pegando um subconjunto dessa população de alunos, certo? Então, essa é a nossa amostra, ok? Então, ó, variância amostral. A gente denota por S2. Lá no populacional era o quê? Sigma 2, tá? Notação aqui, ó, S2. Importante é que a variância amostral a gente vai estar utilizando a fórmula dividido por N-1, tá? Não mais por Enon como a gente viu lá na população. Então essa é uma diferença entre população e amostra, tá? A gente vai ver aqui que divide por N-1. A gente vai entender um pouco mais isso lá pra frente, quando a gente falar na parte de lá de estimadores e tudo mais. Vício de estimador, mas é mais pra frente, não precisa se preocupar com isso agora. Observação, a gente pode substituir essa fórmula aqui por somatório de xi menos nx barra ao quadrado sobre n-1, tá? Essa fórmula aqui é igual a essa. Vão ter casos que a gente vai usar essa fórmula, vão ter casos que a gente vai usar essa, e vão ter casos que a gente vai usar aquela, e de x ao quadrado menos e de x ao quadrado. Eu vou falar para vocês quando que é melhor utilizar, ok? Então, ó, desvio padrão amostral é o quê? Raiz quadrada da variância, como a gente viu. Se aqui é S2, vai ser S, certo? Antes era sigma 2 na população e era sigma, tá? Então, coeficiente de variação amostral vai ser o quê? Desvio padrão amostral divididos pela média amostral. A gente denota o desvio padrão amostral por S e a média amostral por x barra. Lá na população a gente denotava por o quê? Sigma e mi, certo? Legal. E o CV também não possui unidade de medida, assim como na população, tá? Então, nada muito diferente aí pra gente. Então, vamos tornar um pouco do abstrato aqui traduzindo em exemplos para a gente entender um pouco melhor isso aí. Considere a amostra 3, 4, 5, 6, 7, tá? Bem simples aqui para a gente entender. Calcule a amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. A amplitude é o quê? O máximo menos o mínimo, certo? Qual é o maior valor da amostra aqui? 7 e o menor? 3. Então, 7 menos 3, 4. Sem maiores problemas aqui, tá? Bem tranquilo. Variância. Variância a gente vai pegar cada observação, tá? Vai pegar lá o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, vai tirar cada um da média, elevar ao quadrado, somar tudo e dividir pela quantidade do conjunto menos 1. Por quê? Porque a gente está falando de amostra. Então, ó, primeira observação, 3. Qual é a média? Vamos calcular a média aqui, ó. Quem é a média na amostra? É x barra, né? Somatório de xi sobre n. Quem são os xis? 3, 4, 5, 6. Então, ó, 3 mais 4 mais 5 mais 6
mais 7 divididos por quanto? Por 5, não é isso? Ó, vai dar o quê? 7 com 5, 12, com 6, 18, com 7, 25, 25 divididos por 5 dá 5, tá? Então, o nosso x barra é 5. Então, a gente vai pegar 3 menos 5 elevar ao quadrado, tá? Mais 4 menos 5 elevar ao quadrado, 5 menos 5 elevado ao quadrado, 6 menos 5 elevado ao quadrado, 7 menos 5 elevado ao quadrado, tá? E a gente vai dividir por quanto? N menos 1, a gente está falando de amostra, não é? Então, pego o número de observações que é 5 e tiro 1. Então, a gente vai ficar aqui com o quê? Ó? A gente pode fazer aqui, ó, 3 menos 5 dá o quê? Menos 2 ao quadrado, mais 4 menos 5, menos 1 ao quadrado. Vai ficar tudo positivo, não é isso? Eu estou levando ao quadrado. Aqui dá 0, mais 6 menos 5 dá 1 ao quadrado, dá 1 mesmo. 7 menos 5, 2 ao quadrado. Isso aqui é o quê? 4 mais 1, 5. 6 com 4, 10. Então, tá aqui o nosso 10. Divididos por quanto? 5 menos 1, 4. 10 divididos por 4, 2,5. Então, a gente achou a nossa variância, tá? E o desvio padrão? O desvio padrão é só tirar a raiz quadrada da variância, tá? Tirou a raiz quadrada de 2,5, 1,58, tá? Então, nosso desvio padrão amostral, que a gente denota por S, é 1,58, tá? E o CV? CV é só pegar o desvio padrão que você achou amostral e dividir pelo quê? Pelo x barra. Vai ficar 1,58 dividido por 5, que a gente achou ali. Deu 0,316, ou 31,6%, tá? Então, a gente calculou aí nossa amplitude, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, tá?